Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre filmes, sobre séries e te trazer uma perspectiva do que você vai assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível, e marquem para vocês serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E não deixe também de seguir a minha newsletter chamada Mala, seguir e assinar. A Mala é uma newsletter sobre cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E não deixe também de considerar ser um apoiador da Mala. No momento em que as redes sociais, a gente vive uma fadiga de redes sociais, elas não entregam o que a gente quer e passam longe de entregar o que a gente quer, isso sem falar nos portais que estão perdendo a sua relevância em meio a esse emaranhado de conteúdo que a gente vive afogado nele. A Mala, uma newsletter, é a maneira mais assertiva de você ter o conteúdo que você gosta chegando direto para você através do seu e-mail. E quer forma mais direta do que um e-mail chegando na sua caixa de entrada? Pois bem, eu te convido para conhecer e considerar então ser um apoiador. Apoiando a Mala, você estará automaticamente também apoiando este podcast, o Meninos Eu Vi, que faz parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente que eu criei. Para você conhecer, assinar e considerar apoiar a Mala, basta acessar o malanewsletter.substack.com ou aí as minhas redes sociais, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. Por fim, todas as semanas, eu também saúdo os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Minas Gerais, filha caçula do grupo que já comanda a Rádio 98 e a CDL-FM. Eu faço parte das 3 rádios, com colunas semanais e pensatas sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop. Este podcast vai ao ar na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos 8 da manhã no 98,7 FM de Belo Horizonte e no YouTube da 98 News em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível. Agora sim, vamos falar do representante da Espanha ao Oscar de melhor filme internacional, está indicado ao Oscar de melhor filme internacional em 2026, Sirat. Sirat teve a sua estreia mundial e as suas primeiras exibições no Festival de Cannes de 2025, ou seja, lá se vai quase um ano desde que o filme foi visto pela crítica, pelo público, pela primeira vez, e as reações foram as mais diversas possíveis. Na verdade, eu não diria que foram reações diversas. Sirat é um daqueles filmes que provocou um ame ou odeie, ame-o ou odeie-o, em toda a crítica, em todo mundo que assistiu. Por um lado estão os muitos defensores do filme, e eu vou falar muito mais sobre isso, mas é um filme que também provocou uma repulsa muito grande, e eu consigo entender o porquê. Você vai entender o porquê daqui a pouquinho. Mas antes eu queria falar que ele é o representante da Espanha no Oscar 2026, é concorrente do nosso Agente Secreto na categoria de melhor filme internacional. Ele não é o favorito junto com o Agente Secreto é o Valor Sentimental, pelo menos nesse momento em que eu tô gravando isso aqui depois do BAFTA. A gente já teve a vitória do Valor Sentimental
em cima do Agente Secreto como melhor filme em língua não inglesa, a categoria lá é um pouco diferente, mas sim, o Sirat é um filme que pode surpreender. O filme já ganhou o grande prêmio do júri do Festival de Cannes e tem aí provocado uma polêmica não só em torno do filme, mas em torno do seu diretor, ou pelo menos de uma declaração do seu diretor, o Oliver Lache, ou Laxe, tem as duas pronúncias, vou chamar ele de Lache aqui. O Oliver Lache disse recentemente, e isso serviu para que as redes sociais caíssem em cima dele, que os brasileiros poderiam indicar um chinelo ao Oscar, que eles votariam nesse chinelo. É claro, foi uma brincadeira que ele fez, mas serviu para muita gente já pegar uma antipatia do filme antes dele estrear, antes dele ver. Muita gente comparou, inclusive, com o ano passado, quando o Ainda Estou Aqui estava ali disputando com Emília Pérez. Eu acho que a comparação não procede, até porque as declarações da Carla Sofia Gascon na época foram muito pesadas, fez inclusive com que o filme perdesse toda a sua força para o Oscar. Ele era tido no Festival de Cannes de 24 até como o favorito, o então favorito a um Oscar de melhor filme ou de melhor filme internacional. Ele acabou caindo completamente em desgraça, acabou levando um Oscar, né? Levou o Oscar de melhor canção, mas enfim, aquilo foi muito mais sério, foi uma... e ele era o favorito junto com o Ainda Estou Aqui, então sim, eles eram competidores diretos. Aqui não, o Sirat talvez seja o terceiro ou quarto ali na categoria. Eu acho que o prêmio está entre Valor Sentimental e o Agente Secreto, mas a gente vai falar sobre Oscar mais nas próximas semanas. Mas o que eu queria dizer aqui é que o diretor fez uma brincadeira, era num programa descontraído, uma brincadeira de humor, e depois ele pediu desculpa. Eu acho que é uma não polêmica. Me desculpe se você tomou isso como pessoal, mas eu acho que isso é uma não polêmica. Uma não polêmica, uma brincadeira. Eu entendi a brincadeira e, de certa forma, ele até tem um fundinho de razão lá, vai. Qualquer coisa que o Brasil colocar, a gente vai votar no Brasil. A gente é torcedor do cinema brasileiro antes de qualquer coisa. Mas enfim, é uma não polêmica, eu vou deixar isso de lado e eu espero que isso não estrague a sua experiência ou a sua vontade de ir assistir Sirat no cinema. Aí vamos ao filme. Eu disse que é um filme que ame ou odeie, porque realmente Sirat não é um filme fácil. Não é uma experiência fácil. E o que o Oliver Lache nos propõe é sim uma experiência cinematográfica. O filme teve uma outra indicação ao Oscar, que é a de melhor som. E eu acho que ele tem grandes chances de sair da cerimônia do dia 15 de março com esse Oscar debaixo do braço. Por quê? Primeiro que tem uma característica muito legal, que é o som do filme foi todo feito por mulheres. E isso de cara já me traz uma... já me deixa satisfeito. Eu gostaria de ver um filme com uma categoria técnica, com som. Aliás, gostaria de ver uma categoria técnica como som, sendo toda feita por mulheres, sendo premiado com o Oscar. Eu realmente gostaria de ver isso. Mas não é só isso. Não é porque é só sobre mulheres, é só feito por mulheres. Realmente o som do filme é um personagem. Do que se trata Sirat? E eu já vou dizendo que eu não vou fazer um episódio com spoiler aqui, porque esse filme realmente se torna um outro filme com spoiler. Se você ouvir esse episódio ouvindo os spoilers, eu não vou dar spoiler aqui. Eu vou tentar falar eu vou tentar tangenciar tudo o que acontece aqui, porque eu acho que o spoiler estragaria um pouco. Eu sei que muita gente vê e ouve esses episódios até sem ter visto ao filme. Eu não vou fazer isso com você porque realmente o spoiler aqui pode estragar completamente a sua experiência. E a experiência de Sirat, o filme, tem uma estrutura muito simples, mas muito simples mesmo. Ele conta a história de um pai vivido pelo Sergi Lopes e seu filho pequeno, que vão para uma rave em busca da filha deles que desapareceu. Eles têm uma informação muito esparsa de que a filha deles tá ali
naquela rave, e eles vão para aquela rave tentar encontrar a filha e distribuir cartazinho com a foto dela. E nessa jornada, vamos dizer assim, eles acabam encontrando vários frequentadores da rave. E aí vale um parênteses, não são atores, são realmente pessoas reais que o diretor, o Oliver Lache, frequentador de rave, conheceu em várias dessas raves e chamou para serem personagens desse filme. E aí a polícia, e aí tem um pano de fundo político que eu acho muito raso até. A polícia acaba chegando e acabando com a rave. Assim, é uma rave no meio de um deserto do Marrocos. A polícia chega, acaba com aquela rave e imediatamente o pai e o filho ficam ali meio perdidos, sem saber o que fazer e conversando com esse grupo, com um determinado grupo de frequentadores de rave, viram para eles e falam que, olha, ela não tá aqui, mas ela pode estar na outra rave e a gente tá indo para lá. E ele resolve entrar no comboio. A princípio, aquelas pessoas olham meio que com desdém, assim, tipo, o que esse velho e essa criança vão atrás da gente num deserto em procura dessa rave. É claro, todo mundo entende que é porque ele tá procurando a filha e eles acabam deixando ele entrar no comboio. E aí o filme se transforma numa espécie de road movie. É aquele comboio ali no meio do deserto, enfrentando eu ia dizer mil e uma confusões, mas não tem nada a ver com isso, enfrentando essa travessia do deserto e tudo que uma travessia no deserto, como no Marrocos, pode oferecer. Eu disse ali que tem um panozinho de fundo político, porque em determinado momento parece que eles estão vivendo uma situação limite, e vai estourar uma guerra, e eles vão estar ali no meio do deserto. Isso até fica, de certa forma, dita nas entrelinhas do filme, mas não é o principal do filme. O filme não é um filme político que vai estourar uma guerra e as pessoas estão ali no meio do deserto, o que vai acontecer com elas? Não é nada disso. É um filme sobre a jornada daqueles personagens. E quando eu disse lá no início que é uma experiência diferente, é porque sim, o que o Oliver Lache quer nos proporcionar é uma experiência desconfortável mesmo, de estar com aquelas pessoas ali em meio ao deserto e vivendo os perigos do deserto. E por que o som ocupa uma parte muito importante dessa história? Porque o som, aliás, a sequência inicial feita ali nessa primeira rave, quando a gente é confrontado, quando a gente é apresentado aos personagens, é uma sequência muito belíssima que já dá o tom, o som naquela sequência já dá o tom do que a gente vai ver por todo o filme. E realmente o som parece que o filme foi construído todo em torno do som. O som vai pontuando e é um som, quem gosta de música eletrônica, é um som que varia do trance ao techno e toda essa trilha de música eletrônica pode ser desconfortável. Eu tô dizendo isso aqui, inclusive, porque o filme vai estrear, tô gravando esse episódio que o filme vai estrear nesse dia 26 que é a quinta-feira, nos cinemas do Brasil. Então eu te convido a assistir Sirat no cinema. Eu assisti na telinha, então a minha experiência foi um pouco diferente, mas quem assistiu ao filme em telona com um som bom disse que é sim uma experiência diferente. Você ter o desenho, eu tô até pensando em rever esse filme no cinema, você ter o desenho desse som todo numa sala de cinema, de preferência com um som bom que te dê essa sensação, de certa forma, claustrofóbica. Imagina que você tá num deserto e você tem uma sensação claustrofóbica de estar ali com aqueles personagens em meio àquele deserto e buscando algo. Essa busca, essa palavrinha busca, é muito importante pra gente entender a jornada desses personagens. Eles estão buscando algo. O pai e o filho, a gente sabe o que é que eles estão buscando. Estão buscando a filha, mas será que é só isso? Será que eles estão buscando só a filha ou eles estão buscando mais alguma coisa para suas almas ali quando eles se encontram com aquelas pessoas e acabam formando uma família? Tem um diálogo no filme que eu acho que ele pergunta para um dos frequentadores da rave e tal,
Se eles não têm família, eles estão aqui perdidos no deserto, indo de rave em rave, e eles respondem que aquilo ali é a família deles. E de certa forma esse é o tom do filme. É uma família que se forma ali e os dois são convidados a entrar nessa família e sim, eles formam uma grande família de frequentadores de rave que às vezes não tem muito destino na vida, não tem muito propósito na vida, mas estão ali tentando ou encontrar o seu propósito, ou de repente já encontraram. De repente o propósito deles é ser nômades. De repente o propósito deles é ficar ali navegando naquele deserto. Eles acabam se encontrando em meio a um mundo perdido. Deu para entender isso? Eles se encontram no meio do nada. Eles se encontram onde a maioria das pessoas se perderia. Então ali no deserto eles estão confortáveis com suas famílias, indo de rave em rave e vivendo essa vida nômade. Quando eu disse ali no início que eu não ia dizer o que acontece, que eu não ia dar spoiler, é porque realmente acontece uma coisa nesse filme, no meio do filme, e o filme se transforma completamente. E eu acho que é aí que muita gente torceu o nariz pro filme. Porque o filme que... Como é que eu vou colocar isso? Um filme que nos apresenta os personagens e nos faz gostar dos personagens. E realmente os personagens dessa rave, os personagens que nos são apresentados e que a gente começa a entender suas histórias para muitos vazias, mas para mim não são vazias, são histórias cheias de significados. O filme nos leva a entender aquilo e nos leva, claro, a gostar do personagem, do pai e do filho e de toda aquele seio familiar que os abraça, e de repente o filme nos mostra que a esperança vivida por aqueles personagens, e sim, eles estão ali no deserto em busca de esperança, ou de certa forma encontram essa esperança ali naquele deserto, ali em meio àquelas pessoas. Esperança talvez seja uma palavra não muito apropriada, porque esperança prenuncia alguma coisa no futuro. E eles não estão vivendo tanto o futuro, eles estão vivendo o presente. Mas sim, são personagens que têm esperança de viverem um algo mais em suas vidas, não estão desesperançados, não estão desesperançosos com a vida, com o mundo. Eles não estão ali achando que vai estourar uma terceira guerra mundial e que sim, eles vão morrer. Não, eles estão ali plenos e essa é a vida deles. Mas a partir de um determinado acontecimento do filme, o filme muda completamente e o que era esperança se torna desesperança, o que era uma vida plena se torna uma vida tensa, o que era uma vida completa, familiar, se torna uma vida... Os personagens mudam, o filme muda o tom pra gente e a gente passa a torcer de uma forma diferente por aqueles personagens. Vocês estão vendo que eu tô tangenciando, eu não tô dizendo o que acontece, eu não vou entrar aqui no final do filme, mas eu sei, ou pelo menos deu pra entender ali nas entrelinhas. Eu li bastante sobre esse filme, principalmente as reações desde o Festival de Cannes. Tem muita gente que concorda com o prêmio do júri, tem muita gente que acha que esse filme tinha que ter ganhado a Palma de Ouro, vejam vocês, mas eu sei que muita gente... Mas é engraçado como, se você pegar aí no Letterboxd, por exemplo, você não vai encontrar 3 estrelas para esse filme, você vai encontrar 5 ou você vai encontrar meia. É um daqueles filmes que realmente... a partir desse acontecimento, as pessoas entenderam esse acontecimento e entenderam o propósito da mudança do filme, entenderam o propósito de tudo. E olha, é uma mudança muito brusca, é uma situação que você não espera por ela, e tudo que vai acontecendo a partir dessa situação, ou pelo menos dessa e de uma outra situação que nos são apresentadas, tudo que vai acontecendo muda completamente a história do filme, e o filme vai tendo esse ar mais dark, esse ar mais tenebroso, esse ar mais triste. Muita gente disse que o Oliver Lache odeia seus personagens, e ele ele nos faz gostar do personagem para depois destruir tudo isso que ele
que ele construiu. Eu até concordo, mas eu não consigo ver isso como uma forma de invalidar o propósito dele. Eu entendo o propósito dele. Eu não vou entrar nos pormenores do propósito, exatamente porque qualquer coisa que eu entrar nesses pormenores, eu vou estragar a sua experiência. E sim, Sirat é um filme que você tem que ir para o cinema sabendo o mínimo possível dele. Não deixe de forma alguma. É um daqueles filmes, sim, que tem um grande acontecimento, tem uma coisa que acontece que muda os rumos da narrativa. E outra crítica que eu vi muita gente fazendo foi que isso é um truque fácil. Sim, é um truque fácil. Não vou mentir pra vocês que é um truque fácil você mudar a narrativa a partir de um acontecimento chocante. Só vou deixar essa palavrinha no ar aqui, é um acontecimento chocante. E acontece, tem esse momento chocante que vários outros momentos são sucedidos, vários outros momentos chocantes vão se sucedendo a esse momento chocante, mas eu não consigo ver nisso uma forma de invalidar a construção desses personagens. Para mim, fez parte da narrativa do Oliver Lache construir e desconstruir os personagens dentro da estética que ele criou. Agora, acima de tudo, por mais que tenha isso tudo que eu falei, que tenha um grande acontecimento, que você tá torcendo por aqueles personagens, de repente você tá torcendo por eles de outra forma, mas acima de tudo, Sirat não é um filme para você torcer, não é um filme para você entender a narrativa, ainda que ela seja muito fácil de ser compreendida. É um filme de atmosfera, é isso. É um daqueles filmes de atmosfera para você ir entrando naquela atmosfera, para você se sentir ali dentro. E de certa forma, o fato de você se sentir muito dentro daquela atmosfera e muito dentro daqueles personagens, daquelas vans, daqueles furgões que estão ali atravessando o deserto, isso faz com que a mudança seja muito brusca pra gente. A mudança, quando ela acontece, eu tomei um choque. Eu não esperava. Não esperava de forma alguma que aquilo acontecesse, nem o que aconteceu depois, né? O filme realmente te dá um tapa na cara e você... Eu tô quase botando um spoiler aqui, mas não, eu já disse que eu não vou colocar spoiler, eu não vou fazer esse episódio com spoiler, porque eu quero que você vá entendendo isso. É um filme de atmosfera e aí sim, volto a falar do som. O som do filme vai entrando com a gente. Se você não gosta de techno, de trance ou de qualquer outro gênero eletrônico que está envolvido ali na trilha sonora, talvez você tenha um pouco de dificuldade de entrar na atmosfera proposta por ele. Mas o diretor é um frequentador de rave, ele sabe direitinho que tipo de música, que tipo de som ele precisava colocar no filme, e ele consegue colocar isso, e pra mim ele conseguiu muito bem criar essa atmosfera em Sirat. Acho que eu não posso dizer mais nada sobre isso, sobre o filme. Só que eu dou 4 estrelas. Eu sou da turma que gostou do filme, eu gostei bastante desse filme. Se você tá aí assistindo, você viu a declaração dele do Sirat, não. Aliás, Sirat é uma palavra que significa caminho, travessia, passagem, alguma coisa nesse sentido, tem tudo a ver com a trama do filme. Então, se você é uma pessoa que tá aí de nariz torcido pro Oliver Lache, esquece isso. Essa sim é uma polêmica boba, é uma não polêmica, vá assistir a Sirat. Pode ser que você não tenha a mesma experiência que eu, pode ser que você não tenha o choque do que acontece, com certeza você vai ter, mas pode ser que você torça o nariz e você não entre na construção e desconstrução daqueles personagens como eu entrei, que pra mim a narrativa se completa, a desconstrução faz parte da construção. Pra mim é uma coisa só e fez todo sentido e pra mim é super coerente com o que o Sirat, não, o Oliver Lache nos apresenta no início do filme. Então eu já disse, eu dou 4 estrelas pra Sirat. É um filme que me pegou, eu assisti esse filme no ano passado.
assisti lá para novembro, dezembro, não me lembro, assisti no ano passado e realmente eu fiquei muito pensando sobre ele, que filme é esse, onde que esse filme, e eu demorei até para chegar numa conclusão do que eu tirei desse filme. E eu queria então te convidar para você assistir. E se você não assistiu ainda, diz aí se você assistiu, se você concorda comigo, se você não concorda. Mas eu queria te convidar, todo mundo que não assistiu, assista no cinema e depois me conte o que você achou. Vá assistir no cinema, prestigie as salas de cinema, prestigie a tela grande, o som, o bom som das boas salas de cinema que você tem aí na sua cidade. Depois me conte, que eu quero saber. Claro, eu sei que muita gente não vai ter oportunidade de ver esse filme no cinema, principalmente se você tá fora dos grandes centros, em que esse tipo de filme não chegue, apesar de ser um filme indicado ao Oscar. Mas de qualquer forma, se você tiver a oportunidade, quando você for assistir, assista na maior tela que você conseguir e coloque um fone, coloque uma caixa de som, ou 2, 3, 4, 5 caixas de som, quantas você puder, apropriadas, porque é um filme que merece ser visto na maior tela possível e com o melhor som possível. Então é isso, assista e depois me conte. Para falar comigo, você já sabe, é só usar a caixa de comentários aí do Spotify, me mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure aí como Rodrigo James do Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!